Vamos lá, então. Para encerrar o nosso curso, a gente vai falar de derivação numérica. Eu já tinha deixado para vocês alguns vídeos da teoria. Agora a gente vai ver uma aplicação concreta de quando que esse tipo de método é útil na vida real. Para a gente entender o que está por trás dos métodos de derivação numérica, a gente tem que lembrar dos conceitos de série de Taylor. E série de Taylor nada mais é do que a aproximação de uma função qualquer por uma série de polinômios, um somatório de termos que são da forma polinomial. E a gente vai, em geral, trabalhar com aproximações de primeira ordem, quando a gente trabalha com derivadas de primeira ordem, a derivada para frente ou a derivada para trás. Essas são aproximações de primeira ordem, o que equivale a dizer que a gente está aproximando a função real por uma reta. É seguir a tangente daquela reta. E aí, essa aplicaçãozinha aqui, ela tem a intenção de que a gente pode arrastar o ponto a partir do qual a gente está explorando e expandindo a série de Taylor. E para alguns pontos, a expansão da série de Taylor vai dar um resultado. A série de Taylor é a reta aqui em amarelo, laranja, sei lá o que é essa. Dependendo da região em que a gente expande a série de Taylor, ela pode aproximar bem a função original, que é a curva azul, numa faixa relativamente ampla de valores, ou a gente pode ter uma aproximação que só é válida numa vizinhança muito, muito pequena. E conforme a gente conforme a gente muda o ponto em relação ao qual a gente está fazendo essa expansão, a gente pode ter essas vizinhanças maiores ou menores. E a outra coisa que a gente pode fazer é aumentar a ordem da nossa série de Taylor. Então aqui eu aumentei para 2, é uma aproximação de ordem 2, quer dizer que eu estou considerando um termo linear e um termo quadrático. Eu estou aproximando a função por uma parábola. E aí vale a mesma coisa. Em determinadas regiões, dependendo do ponto a partir do qual eu estou expandindo a série, eu vou ter uma vizinhança maior ou menor, e vale o mesmo comentário de antes, com a ressalva de que, fixado um x0, fixado um ponto de partida, quanto maior a ordem da série de Taylor, mais a gente vai aproximar a função original, melhor vai ser a nossa aproximação. E é por isso que, das expressões que a gente tinha visto, quando a gente deduziu as expressões de aproximações de derivadas numéricas, a gente vai usar normalmente as de primeira ordem por facilidade, porque elas só envolvem 2 pontos, um ΔY sobre ΔX, mas a gente tem aproximações de ordem maior, a gente hoje vai usar, por exemplo, uma de ordem 2, que teoricamente daria uma precisão um pouco maior, mas no exercício a gente vai discutir um pouquinho desse teoricamente. Tudo bem em relação à teoria da derivação? Alguma dúvida ficou dos vídeos? Beleza. Marina, pessoal que entrou agora também, boa noite. Vamos ao nosso exercício, então. Nosso exercício, eu tinha deixado já para vocês o enunciado no Classroom. Ele é baseado no TCC de uma aluna minha, que defendeu uns anos atrás. Ela construiu esse equipamentozinho, que é uma representação de um sistema de controle. Vocês vão ter as matérias de controle de processos no final da grade, no noturno, acho que é no 11º semestre, é bem para frente. E o controle de processos é você tentar manter a operação num valor desejado. Se você pensa, por exemplo, no seu forno, você vai fazer um bolo, você seta a temperatura do seu forno, mas será que a temperatura que está lá dentro do forno é realmente aquilo que você escolheu no botãozinho do fogão? Provavelmente não. E para o nosso bolo, no máximo seu bolo vai dar aquela embatumada, ele vai ficar meio queimado de um lado e não do outro, mas não tem muito impacto, né? Num processo industrial você pode ter impactos bem desagradáveis de sistemas que não estão exatamente no ponto de operação que você gostaria. E é aí que o controle de processos atua para conseguir trazer sempre para a região desejada, que é o que a gente chama de set point, é o ponto desejado, é o ponto que a gente gostaria de alcançar, o ponto que a gente gostaria de trabalhar. E aqui a gente está trabalhando com um sistema de controle de nível, que é análogo, se você pensar bem, a uma caixa d'água, uma caixa de banheiro desses que tem o reservatório atrás do vaso sanitário. Poderia ser alguma coisa desse estilo. Uma caixa d'água ou um vaso de banheiro
eles têm um sistema de controle bastante simples, mas bastante eficiente. Em geral, aqueles sistemas de boia, né, em que quando a caixa ou o vaso está completamente vazio, a vazão que vai entrar no reservatório é bastante grande, e aí conforme a boia vai subindo, essa vazão vai diminuindo, até que uma hora isso vai estabilizar, a boia vai ficar parada e vai parar de entrar água. Isso acontece na nossa caixa d'água. Isso não é exatamente o que a gente está fazendo aqui, porque aqui a gente está simulando mais ou menos um processo industrial, e os nossos processos na indústria química, muitas vezes, eles operam de forma contínua. Eles operam com uma entrada e mais de uma entrada, muitas vezes também, mas entradas e saídas que ficam fluindo o tempo inteiro. A gente também tem processos em batelada, que você é como se fosse uma panela de pressão, né, que você fecha no reator, fecha no equipamento e espera ele se concluir. Mas aqui a gente está pensando no controle de processos contínuos, e por isso que a gente vai ter uma saída que acontece o tempo inteiro. E aí, o que a Charlotte construiu foi esse equipamentozinho aqui, que são duas garrafas de água, bastante simples, em que a de cima representa esse volume aqui, onde a gente vai... O recipiente no qual a gente gostaria de ter o nível, e o de baixo é simplesmente para onde a água está escorrendo. É, na verdade, essas duas caixinhas, na vida real, as duas caixinhas estão acopladas, mas existe um furinho aqui na garrafa de cima, que não dá para ver porque a garrafa está cheia, mas está sempre saindo água da garrafa de cima e escoando água para a garrafa de baixo. E isso vai para uma bomba, que era uma bombinha de aquário, se eu não me engano, uma coisa bem simples. Só que ela está conectada a um sistema de controle. Dá para ver um pouco dos fios aqui. A gente usou o Arduino, que é um jeito de fazer esses sistemas de controle simples. Dá para ver aqui também no fundo essa tomada, que é da onde está vindo a energia da bomba. Então dá para intuir um pouco do que está por trás das cenas aqui. E a parte mais importante para a nossa atividade é esse cilindro que está aqui, que na verdade ele faz parte de um parzinho. Se vocês olharem, deixa eu ver se eu consigo, isso, vamos deixar o vídeo um pouquinho maior. Existe um primeiro cilindro aqui e um segundo cilindro metálico aqui atrás, e os dois estão colados numa mesma plaquinha. E isso aqui é um sensor de distância, um sensor de profundidade, que funciona como se fosse um morcego, aqueles que enviam uma onda e aí vê o tempo que leva para essa onda voltar, e a partir desse tempo que vai e vem, você calcula a distância. É basicamente isso. Então, um desses cilindros emite uma onda que vai bater aqui no líquido, essa onda vai voltar e vai ser recebida pelo outro cilindro, e ele consegue fazer a conta de quanto tempo foi entre esse vai e vem. E a partir daí a gente tem a distância do sensor até a água, então a gente consegue calcular o quanto que é o quanto de nível que está no meu equipamento. Industrialmente o pessoal até usa esse tipo de sensor desses de ultrassom. Existem outras formas também de sensor de nível, mas esse de ultrassom também é usado em escala maior do que essa que a gente fez só de laboratório. E aí a demonstração, que era o videozinho que eu já tinha deixado para vocês, deixa eu colocar para tocar. Deixa eu aumentar o volume para ver se vocês conseguem escutar uma coisa também. Não sei se vai dar para escutar, mas vamos tentar. Eu não sei se vocês conseguiram escutar, mas tem um clique que ele faz de quando em quando. É como se fosse um interruptor, é um relé que a gente chama, literalmente um liga-desliga. É uma coisa que está conectando e desconectando, então a gente pode pensar num interruptor de luz. E, e esse relé é o que faz ter vazão ou não ter vazão. Aqui é o sistema de controle mais simples possível, é um controle do tipo on-off, como se fosse uma geladeira. Então liga, desliga, liga, desliga. Se passou dos 4 centímetros, ele liga. Quando cai muito abaixo dos 4 centímetros, ele desliga. E aí com isso ele vai ficar tendo vazão e não tendo vazão, oscilando ao redor desses 4 centímetros. Tudo bem com o nosso exemplo concreto?
A gente usa, na indústria também, a gente usa bastante controladores on-off, mas o on-off, ele tem essa coisa de ficar dando pancada, né? Ele liga, desliga, ele faz ações que são mais bruscas. E então, a gente também usa bastante o chamado controlador PID, proporcional, integral e derivativo, que ele ajusta continuamente as suas ações. Ele sempre vai ter alguma vazão de entrada, então ao invés dele só operar num nível ou a 100% ou a zero, ou tudo ou nada, o que o PID faz é modular essa vazão e com isso a gente consegue ter um controle mais suave. Se vocês... Ah, eu já fechei o vídeo, deixa quieto. Mas se vocês assistirem novamente o vídeo, vocês vão ver que o nosso nível, ele escapa um pouquinho. Ele passa do 4 para cima, ou ele cai abaixo. O PID permitiria a gente ficar acompanhando de uma forma mais certeira, mais aproximada do nosso set point, do nosso valor desejado. E um controlador PID se calcula dessa maneira. Então ele é proporcional, integral e derivativo, porque ele tem um termo que é proporcional ao erro, um termo que é proporcional à integral do erro, e um termo que é proporcional à derivada do erro. O erro é a diferença entre o set point e onde a gente está. O erro, então, é a distância, é o quão errado a gente está, o quão longe do objetivo a gente está. Se a gente pensar só na parte proporcional, o que é um erro? O que é essa ação? É um erro zero, se a gente está exatamente onde a gente deseja, o erro é zero, a ação que a gente faz é zero. Quanto maior for esse erro, quanto mais distante a gente estiver, maior vai ser a ação de controle que a gente vai fazer. Então, esse termo proporcional é a intuição da boia de caixa d'água que a gente tinha discutido anteriormente. Os outros são um pouco mais sutis, porque eles têm a ver com a integral do erro. Então, essa integral vai ser grande se o nosso erro se ele permanecer ao longo do tempo. Pode ser um errinho pequeno, mas que permanece ao longo de muito tempo. Então, a gente vai conseguir compensar. O erro instantâneo vai ser pequeno, mas como ele nunca está se corrigindo, como é um erro persistente, ele vai ser corrigido pelo termo integral. E o termo derivativo tem a ver com tendência, tem a ver com você olhar, por exemplo, o que está acontecendo aqui, olhar para onde que o processo está indo, e aí o termo derivativo permite a gente olhar para o futuro. Basicamente, o proporcional olha para o presente, o integral olha para o passado, e o derivativo, de certa maneira, olha para o futuro. E esse último termo aqui é simplesmente, se todos os outros fossem zero, o que a gente faria? É por conta dessa natureza contínua, como está sempre saindo alguma coisa, tem que estar sempre entrando alguma coisa. Então, se a gente está exatamente no valor desejado, vai estar saindo essa vazão Q bias e vai estar entrando um Q bias. Bias é traduzido como viés, é um desvio, mas a gente usa bastante também o termo em inglês. Muito bem. Essa é a nossa situação experimental e a gente percebe aqui que, então, o nosso controlador, ele precisa do cálculo de uma integral e ele precisa do cálculo de uma derivada. E eu gosto desse exemplo porque isso aqui é real, é assim que os controladores funcionam na vida prática. Então não é simplesmente vamos calcular essa integral porque a gente gostaria de testar. É assim que a gente precisa calcular para ter um controle de processo mais aplicado, mais preciso. Aqui a gente tem uma tabelinha da evolução do nível ao longo do tempo, por 9 segundos de operação. A gente tem uma tabelinha desse tipo, e o nosso objetivo vai ser, nesse instante, 9 segundos, em que a gente está posicionado aqui nessa posição, aqui nesse valor de nível 3.6, quanto que a gente deveria fazer de ação de controle para atingir, para se aproximar, né, não necessariamente atingir, mas para a gente tentar se aproximar do nosso set point, do nosso valor desejado de 4 centímetros. A última coisa que a gente precisa tomar cuidado é que a gente calcula a integral e a derivada do erro. Se a gente for olhar na forma do controlador, é um termo proporcional ao erro, a integral do erro e a derivada do erro. Então não é a curva, a área embaixo dessa curva que a gente vai calcular. Esse aqui é o próprio nível, mas a gente tem que ver a distância disso aqui em relação ao 4. Vamos tomar esse pequeno cuidado. Tudo bem em relação ao preâmbulo?
Tem um detalhezinho técnico que nem vale muito a pena de perder tempo, mas às vezes isso gera alguma dúvida, é que essa integral aqui do termo do erro, o erro é uma função do tempo, então a gente pode ver que a vazão é uma função do tempo, o erro é uma função do tempo, o erro é uma função do tempo, mas aqui a gente está querendo integrar de zero até o tempo atual, e como a gente está integrando até o tempo atual, não estaria certo a gente integrar isso aqui também em t dt. A gente estaria que misturando o que é uma integral definida com uma integral indefinida. Nesse caso aqui a gente tem uma integral definida, porque a gente quer que dê um número, mas se, se, se qual é a variável, qual é o limite, qual é a variável de integração? Aqui são duas coisas diferentes. Então esse tal aqui é o tempo disfarçado, tá? A gente está integrando ao longo do tempo, mas como o tzinho é o instante em que a gente está, é por isso que a gente tem o tal, mas é só rigor matemático, tá? Não é. A gente vai integrar ao longo do tempo, vai de certa forma calcular essa área, não embaixo da curva, mas acima dessa curva, a área em relação à distância desses 4 centímetros. Eu vou fazer isso aqui no Excel hoje, porque vocês provavelmente vão usar isso em algumas outras matérias no futuro, esse tipo de cálculo de cálculo de integrais, de derivadas a partir de experimentos que vocês vão fazer no laboratório. Em geral, a gente vai ter isso tabulado no Excel, e aí o mais prático é a gente... Deixa eu fechar a planilha de notas que eu estava corrigindo anteriormente. A gente vai precisar do... A gente vai ter os dados no Excel de forma mais acessível. Eu vou só copiar essa tabelinha. Então, esse aqui é o tempo. O tempo está em segundos, aqui faltou eu escrever, mas pelo gráfico a gente vê que esse tempo está em segundos. O meu nível, que está em centímetros, 0,55, 0,4, 45, 1,2, 2,4, 3,3, 3,7, 3,6. Aqui são meus tempos. Muito bem. A gente vai começar falando da integral do erro. Então, se é a integral do erro, eu preciso, antes de mais nada, calcular quanto que vale o meu erro em cada um dos instantes. E a expressão do erro está dada aqui na equação sem número. O erro é a distância entre o set point e onde a gente está, mas com o sinal. A gente não tira o módulo, a gente precisa saber se a gente está acima ou abaixo, porque é a diferença entre você aumentar a vazão ou diminuir a vazão. Então é importante que esse erro tenha um sinal. E aí a convenção é que a gente faz nessa ordem, o set point menos o valor atual. E a gente pode até, eu vou ocultar a minha coluninha do nível, que a gente não vai precisar dela. A gente só vai trabalhar com isso aqui. E eu vou colocar um gráfico do nosso erro ao longo do tempo. Ele é mais ou menos o mesmo gráfico que a gente tinha meio que espelhado, né, o gráfico que a gente tinha no enunciado. Aqui no enunciado a gente tem o gráfico do nível, e aqui é o gráfico do erro. Muito bem. Vamos tentar calcular, então, a primeira coisa de todas, que é aproximar a integral do erro do instante 0 até o instante 9, utilizando trapézios. Como é que era a expressão dos trapézios? Eu não coloquei ela aqui, mas a gente já sabe. A gente vai aproximar uma integral por trapézios. A gente vai ter o passo dividido por 2. O primeiro ponto e o último ponto são diferentes, então a função do ponto x0. Os pontos intermediários, eles têm um peso 2, e tantos quantos forem os intermediários vão ter esse peso 2. E aí o primeiro e o último são os que só estão em um trapézio, são os que não se repetem, por isso ele só tem peso 1. Então essa é a nossa expressão. Metade do passo multiplicado por essa soma das funções. E é isso aqui que a gente costuma ter que trabalhar no Excel, criando uma coluninha à parte, uma coluninha auxiliar, para criar essas parcelas do cálculo dos trapézios, sendo que a primeira delas, então eu vou chamar isso aqui de auxiliar do trapézio,
A primeira delas é simplesmente a função no primeiro ponto. A primeira delas é só a função. Mas as outras são 2 vezes a função. Então, isso aqui vai ser 2 vezes o que eu estou querendo integrar. Todo mundo vai ser 2 vezes o que eu estou querendo integrar, com exceção do último, que o último volta a ser só a função original. Aqui o primeiro, o primeiro e o último tem peso 1, os outros têm peso 2. E aí a gente tem que somar todo mundo. Então eu vou criar uma célulazinha aqui embaixo, integral por trapézio. E a integral por trapézio vai ser o nosso passo. O passo é a distância entre 2 pontos consecutivos. Nesse caso aqui, em que o passo é sempre igual, né? Tomar cuidado que no que vocês estão trabalhando na avaliação, a gente tem intervalos que os pontos são diferentes, então a gente não consegue colocar esse h sobre 2 em evidência. Tomar cuidado com isso. Mas aqui está construído para a gente não ter essa preocupação, então metade do passo, e aí isso aqui multiplicado por a soma dessas células todas. Eu não preciso de parênteses, o 2 só está dividindo, e então essa soma vai estar no numerador. Isso aqui está correto. E lembrar que se a gente está trabalhando com variáveis que têm unidades de medida, aqui no meu Excel eu não coloquei, mas aqui no enunciado dá para ver melhor, o nível está em centímetros, o tempo está em segundos, então a unidade dessa área é a unidade de um multiplicado pela unidade do outro. Essas integrais têm unidades. Isso aqui, então, dá um resultado em centímetros vezes segundo. É uma unidade um pouco esquisita, mas é a unidade desta área. Lembrando que a gente consegue estimar mais ou menos essas áreas e ver se essa conta faz um pouco de sentido de uma forma grosseira, tá? É só bater o olho e ver se isso aqui tem alguma lógica. A gente pode ver que aqui é mais ou menos como se fosse uns 3,5 durante uns 3 minutos. Então a gente podia decompor isso aqui num primeiro retângulo de 3,5 por 3, que vai dar 10,5. E aí eu vou ter um triângulo aqui, mais ou menos, de altura 3,5, multiplicado por de 3 até 5, vai dar de 3 até 8, perdão, 3 até 8, que vai dar um 5. E aí, a base vezes a altura dividido por 2. Então eu tenho uma área que é uns 10,5, uma área que é uns 9, eu ainda tenho mais um rabichinho aqui. Então a soma disso aqui vai dar na casa de 20. O valor da nossa integral tem que ser por aí mesmo. Lembrem-se sempre de fazer essa verificação, porque às vezes você erra um fator 2, você erra o valor do passo, pode acontecer alguma bobeira. Dá para, como é uma coisa geométrica, dá para a gente fazer algum teste confirmando. Tudo bem em relação aos trapézios? O trapézio é bem tranquilo, mas é mega útil. Por isso que a gente está repetindo mais uma vez. É uma ferramenta que vocês vão usar para o resto da vida. A segunda parte a gente vai aproximar agora pela regra de Simpson, só que a gente não tem um número ímpar de pontos. A gente tem um número que é como se fosse um 3n mais 1, 3n intervalos. Então, o número de intervalos é múltiplo de 3. Dá para a gente usar a regra de 3/8 iterada, e a regra de 3/8 ela segue o padrão 1,331, 1,331, e aí onde se repete, a gente tem esse fator 2. A gente vai criar algo parecido, então esse aqui tem peso 1, esse aqui é 3 vezes o erro, então 1, 3, 3, e aí 2, né? Seria 1, 3, 3, 1, mas esse ponto aqui, ele vai estar tanto em uma curva, tanto em uma cúbica, quanto na outra, por isso 1, 3, 3, 2. E aí o jeito mais fácil de você fazer isso no Excel é você copiar essas 3 célulazinhas que tem essa fórmula. Então essa aqui é 3, essa aqui é 3, essa aqui é 2. Não é um padrão que dá para a gente arrastar, porque é um padrão que se repete desse jeito, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Então o mais fácil é você copiar, copia e cola, copia e cola. E aí, então eu vou ter 3, 3, 2, 3, 3, 2, e lembrar de acertar o último ponto, porque o último ponto só aparece em uma das curvas, então esse aqui tem peso 1, como era no caso do trapézio.
Então, construir desse jeito, um 3-3-2, um 3-3-2. Se tivesse mais pontos, era só repetir isso mais vezes. E a integral por Simpson vai ser 3 vezes o meu passo, que é 1, obviamente, mas eu estou só fazendo aqui do jeito mais explícito possível, para mostrar para vocês de onde que vem esse 1 e que eu não esqueci dele. 3 vezes h dividido por 8. Isso aqui multiplicado pela soma desta coluna. O nosso resultado a gente já sabe que tem que dar nessa ordem de cerca de 20. E a gente vai ter aqui, com uma quantidade de casas que nem faz sentido a gente olhar para esse monte de casa, um resultado bastante próximo do que a gente tinha calculado por trapézio. E, em geral, é isso que acontece. Os métodos de integração eles costumam dar mais ou menos o mesmo resultado, diferente do que vai acontecer daqui a pouquinho com os métodos de derivada. Se tiver algum problema, vocês me interrompem, pessoal, por favor, mas eu acho que está tudo tranquilo. É o que a gente já tinha feito na semana passada. O enunciado pergunta: qual das duas é mais confiável, a de 3/8 ou a de Simpson? Bom, em geral, Simpson vai ser mais aproximado porque a gente está aproximando por polinômios de grau mais alto. Mas, em primeiro lugar, a gente não tem nenhuma garantia de que ela vai ser realmente mais aproximar melhor os dados experimentais. E a vantagem é que, em segundo lugar, a gente não tem nenhuma garantia prática. Quando a gente tem dados experimentais, dados com erros, a gente não tem essa garantia. Se fosse uma função lisa, bonitinha e tudo mais, aí sim, certamente a aproximação por Simpson seria melhor. Mais ou menos como a série de Taylor vai melhorando conforme você coloca mais potências. Mas com dados experimentais, tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de afirmar com certeza. E, em segundo lugar, o que é mais importante é que os resultados, em geral, são muito parecidos. Então, você não precisa ficar se preocupando muito de, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Aqui a gente tem uma diferença de 1% entre eles. É nada. Dá para usar qualquer um dos dois na sequência. O que a gente normalmente usa em controle é simplesmente trapézio, tá? Para simplificar, a gente não tem que programar esses números todos. É mais comum você só fazer com trapézio e tá bom demais. E também porque a gente vai calculando, a cada novo ponto a gente recalcula a integral. Então, a cada novo ponto, é como se surgisse mais um trapézio, você soma a área daquele novo trapézio. O trapézio também fica mais fácil essa coisa de você calcular o próximo, enquanto o Simpson não é tão bom nessa coisa recursiva, porque o Simpson você vai ter que usar uma fórmula que funciona para aquele número de intervalos, mas se você colocar um ponto ou tirar um ponto, você não vai conseguir usar a mesma fórmula de Simpson. O trapézio também tem essa vantagem de ser mais flexível e poder lidar com qualquer quantidade de pontos. Bueno, agora sim chegamos na parte de derivadas. E a gente vai tentar estimar a derivada nesse ponto t igual a 9. Nas aulas teóricas a gente falou bom, não é desse ponto, é o análogo daquele ponto, mas é o ponto nessa sequência, né, nessa série temporal, porque é a derivada do erro em relação ao tempo, não a derivada do nível em relação ao tempo. Bom, nas aulas teóricas a gente falou da derivada para frente, da derivada para trás, da derivada centrada, mas só faz sentido você falar de derivada para frente se você tem um ponto para frente. Então, se eu quisesse calcular a derivada aqui no 8, eu poderia calcular ela para frente, poderia calcular ela para trás, poderia calcular ela de forma centrada, mas no ponto 9, eu só consigo fazer as contas para trás, porque o futuro não aconteceu ainda. Por isso que a gente não tem muita opção, além de usar as aproximações que são para trás. E a primeira delas é o mais clássico, é o mais comum que a gente usa na prática também, é ΔY sobre ΔX, a diferença da função dividido pela diferença em x. Com isso, a gente pode estimar a nossa... Poderia ter uma derivada, essa aproximação de primeira ordem, aí ela seria um ΔY, ou seja, o erro no instante que eu quero, menos o erro um ponto atrás, ΔY, dividido pelos x's correspondentes, e aqui não esquecer dos parênteses, né, porque eu quero dividir pela diferença do x,
Então, ΔY sobre ΔX vai ser, esse aqui é o meu ΔX, e é isso. E a minha derivada também tem unidade, só que ela tem a unidade de ΔY dividido por ΔX, então a unidade dela é centímetro por segundo, e não centímetro vezes segundo, também não se esquecer disso. Essa derivada de primeira ordem, ela dá uma ideia para a gente de tendência, dá uma ideia para a gente de esse erro está aumentando ou não está aumentando. E aqui ele está aumentando. Dá para ver, dá para olhar de novo para os nossos números e perceber isso. Do instante 8 para o instante 9, o meu erro aumentou em uma unidade. Então a variação do meu erro foi 0,1 unidade, perdão. Uma variação de 0,1 unidade em 1 segundo. É exatamente isso que a derivada fala para a gente. 0,1 por segundo. Aproximação de derivada. Fazer a conta de aproximação de derivada numérica é absolutamente simples. É só essa continha aqui. Beleza com relação à conta da derivada de primeira ordem? Vocês podem ajudar a Júlia também, pessoal. Vocês podem também se manifestar e darem suas opiniões. Vamos em frente. A gente vai falar agora da aproximação. Continuando fazendo aproximações para trás, mas com uma precisão de segunda ordem. Isso aqui eu não cheguei a deduzir nos vídeos. Nos vídeos a gente falou da segunda ordem só quando era centrado. Mas é a mesma coisa, tá? Depende de como é que você faz as combinações daquela série de Taylor. Você consegue ter aproximações diferentes. E você consegue, se vocês procurarem qualquer fonte, vocês encontram essas fórmulas para frente, para trás, centrado, com quantos pontos vocês desejarem. Lembrando que na prática vocês não vão, raramente vocês vão fugir da primeira ordem, tá? A gente está fazendo a conta aqui para mostrar que existe, mas o mais comum é ficar com a primeira ordem. A aproximação de segunda ordem é desse estilo. É 3 vezes o ponto atual, menos 4 vezes um ponto para trás, mais uma vez 2 pontos para trás. E aí, como eu estou olhando em um intervalo do xn até o xn menos 2, eu vou ter duas vezes h, eu vou ter uma diferença do xn até o xn menos 2, então seria, eu poderia ter escrito isso aqui como mais parecido como estava aqui em cima, então ao invés de escrever como 2h, seria xn menos 2, é a mesma coisa. No nosso caso, 2 segundos. E aí, a nossa aproximação, deixa eu escrever só uma aproximação, porque senão pode ficar parecendo que é a primeira derivada e a segunda derivada, e na verdade a gente está aproximando duas vezes. Aproximação de segunda ordem da derivada é a aproximação que é de ordem maior, mas a gente está ainda estimando sempre a primeira derivada, a ΔE sobre PE sobre dt, a derivada do erro em relação ao tempo. 3 menos 4, então isso aqui é 3 vezes a função, 3 vezes a função no ponto atual, menos 4 vezes a função um ponto para trás, mais uma vez a função 2 pontos para trás, dividido por duas vezes o passo, ou seja, xn menos xn menos 2. E esse aqui é o resultado surpreendente. Ele vai ter a mesma unidade do outro, claro, só que tem uma diferença de 200 e tantos por cento entre eles. O de baixo é 3 vezes maior que o primeiro. Situação muito diferente do que a gente tinha com as integrais. Nas integrais, se você faz de um jeito, se você faz do outro, muda muito pouco. A derivada numérica, ela é trivial para calcular, mas ela é um motivo permanente de dúvida. E por que ela é um motivo permanente de dúvida? Porque calcular... Imagina que você tem 3 pontos. Deixa eu fazer diferente. Um ponto aqui e um ponto aqui.
Se eu quiser calcular a área disso aqui por trapézio, ou até a gente poderia pensar em calcular isso aqui como se fosse um retângulo, né? Poderia pensar que a gente tem uma área, essa área aqui, meio que se cancela com essa área aqui. Então eu poderia calcular essa aproximação como sendo simplesmente a área desse retângulo, essa base vezes a altura. Nos cálculos de integrais numéricas, você tem esse tipo de compensação. Você tem a área de baixo compensando a área de cima. Agora, se a gente pensar, né, que essa situação, na verdade, representaria uma função constante, uma função que não está variando na vida real. Então, a vida real seria uma coisa constante, mas na hora que eu fiz um ponto experimental deu para baixo, um ponto experimental deu no meio e o outro ponto experimental deu para cima. Isso aqui seria uma situação em que a minha derivada é igual a zero. Só que na hora que eu calcular a derivada por um jeito numérico, na hora que eu calcular um ΔY sobre ΔX, eu vou ter um valor para um ΔY e eu vou ter um valor para o ΔX, e vai parecer que os meus pontos estão com uma tendência, quando na verdade isso aqui pode ser só um erro numérico. E não faz muita diferença eu considerar 3 pontos ou 2 pontos. Eu posso colocar mais pontos, que do ponto de vista teórico, quanto mais pontos, melhor seria a precisão. Mas aqui eu posso colocar um ponto a mais e eu vou ter a mesma tendência aparente de alta, que pode ser simplesmente um artefato, como a gente chama. Pode ser só um acaso que aconteceu com os seus dados numéricos devido a algum ruído. Então, na integração, você tem uma tendência de cancelamento de áreas para cima e para baixo, enquanto na derivação você tem uma tendência de amplificar. Como faz diferença o que é para cima e o que é para baixo, esses erros eles não se cancelam, esses erros vão ficar mais proeminentes, e você pode ter aproximações de derivada que são um pouco confiáveis. A piada que a gente faz na área de controle é que o algoritmo PID, o P quer dizer proporcional, o I quer dizer integral, e o D quer dizer desastre, porque na hora que você tiver dados reais, com ruídos, você vai calcular essa derivada e isso aqui pode te trazer consequências catastróficas. Então, essa última partinha do nosso curso é delicada por isso. Ela é super fácil de fazer a conta, mas vocês têm que ficar com as antenas muito, muito ligadas se vocês realmente estão calculando uma coisa que faz sentido. E o jeito de ver se essa coisa faz sentido ou não é você usar um pouco da sua intuição, é você ver como é que está a tendência do seu processo. Se você olha essa tendência geral do erro, será que o nosso erro está realmente aumentando a uma tendência de 0,35? Parece que não, né? A gente olha esses dois últimos pontos, de fato teve um aumento, do 0,3 para o 0,4 teve um aumento sim. Mas parece ser um erro mais sutil e mais bem capturado por essa derivada do 0,1, enquanto que você passar uma parábola aqui por esses 3 pontos, parece que essa parábola vai disparar, mas provavelmente se você pensar no todo da situação, parece mais sob controle do que esse 0,35 indicaria. Tá? Mas isso é caso a caso, e a lição por enquanto é só para que vocês estejam cientes de que pode dar problema a derivação numérica. Tudo bem? Vamos adiante. A gente vai agora calcular, de fato, o que o nosso controlador vai fazer, qual é a ação de controle que ele vai fazer, e essa ação tem as 3 partes, né? A parte proporcional, integral e derivativo. Então eu vou calcular aqui um KP, calcular não, calcular seria escrever. Esses valores KP, KI e KD, na prática, a gente sintoniza, a gente escolhe quão forte vai ser a nossa reação para o termo proporcional, quão forte vai ser a nossa reação para o termo integral e quão forte vai ser para o derivativo. Às vezes a gente desliga o derivativo. Em alguns processos mais simples, controle de temperatura, por exemplo, controle de nível, nem se fala,
a gente pode ignorar esses outros termos. O nível, às vezes, só faz o proporcional, só faz o mais simples e nem se preocupa com o resto. Mas aqui, para fins didáticos, a gente vai calcular tudo, apesar de ser um exemplo de controle de nível. E isso aqui tem jeitos de você escolher um pouco mais sofisticados, mas dá para você fazer por tentativa e erro também. Ajustar, aumentar até ficar bom. Meio como sintonizar um rádio até chegar até tirar o ruído para você achar a estação. Naqueles rádios que tinham um botãozinho, né? Não os digitais, evidentemente. É um pouco esse processo. Então, com KP, KI e KD, a gente calcula o que a gente chama de ação integral, ação proporcional, ação integral e ação derivativa. São as ações de controle. Então, a gente vai ter uma ação proporcional. Ela é o KP multiplicado pelo próprio erro. Então, devido ao erro atual, eu vou fazer uma ação de 0,8 litros por minuto. Esse termo KP vezes o erro já tem a mesma unidade que a minha vazão. A unidade do KP, cada um tem a sua unidade bizarra, que eu não vou escrever, de preguiça. Mas dá para ver que o resultado final tem que dar a unidade de vazão, litros por minuto. Então, o erro atual é pequeno, a gente vai ter uma ação pequena em relação a isso. A parte integral, que tem a ver com o passado, seria o KI multiplicado pelo valor da integral. E aí eu poderia fazer por trapézio, poderia fazer por Simpson. Como os dois são mais ou menos a mesma coisa, não vai fazer diferença. Eu vou fazer com o Simpson, que na teoria é melhor. A gente teria uma parte integral correspondendo a uma vazão muito, muito maior do que ao que o termo proporcional está me trazendo para a jogada. E o derivativo, nessa jogada também, vai ter o peso que eu atribuí, multiplicado pela derivada. E aí, se eu escolher um ou outro aqui, eu vou ter uma diferença grande. Eu vou ter uma diferença de 3 vezes o valor de um para o outro. Mas dá para ver que mesmo escolhendo o valor mais intenso, nesse caso a situação está bem dominada pelo termo integral. E aí isso não vai... Nesse caso ele não vai mudar muito, tá? Mas imagina, se esse integral aqui fosse zero, ia ser uma diferença bem razoável, né? Entre isso aqui valer 1,75 ou ele valer 0,5, poderia fazer muita diferença no processo. Esse é o motivo do derivativo ser o desastre. Mas a gente usa o derivativo, tá? Mesmo assim, não quer dizer que é um desastre inevitável. Quer dizer, só para tomar cuidado e ter que dar uma filtrada, tirar os ruídos, tomar algumas precauções antes de usar. E aí a vazão total é a soma dessas 4 componentes. Nesse caso aqui ia ser 42 litros e meio. E, sinceramente, com a nossa bombinha de aquário, eu acho que a gente não ia conseguir chegar nessa vazão. Eu acho não, a gente não conseguiria, certamente. A gente, na prática, tem o que a gente chama de saturação. A gente calcula uma vazão desse tipo, eu gostaria de fazer uma vazão desse tipo, mas o meu equipamento é limitado, então eu não vou conseguir, talvez eu não vou conseguir chegar nesse valor, eu vou parar no máximo que meu equipamento consegue entregar, e no próximo instante eu recalculo, e assim o algoritmo vai seguindo, tentando zerar esse erro. Essa é uma pequena palhinha de ACP antes da hora, assunto muito, muito divertido do nosso curso. Bom, questão 6. Se a gente diminuísse o passo de 1 segundo para 0,25, qual é a esperança? Qual é a expectativa do que vai acontecer? E todos esses métodos matemáticos, eles têm a ver com um passo, seja o passo do Simpson, seja o passo da derivação. Quando a gente aprende o cálculo, cálculo, né? Não cálculo numérico, cálculo, a gente sempre faz esse passo tender a zero. A gente define a derivada como fazendo esse h ir para zero. A gente define a integral como fazer também o h ir para zero, para ter as somas de rima, para ter, por exemplo, pensando nos trapézios com uma largura infinitesimal, e aí você vai somar uma quantidade infinita desses trapézios muito, muito fininhos. No limite, você chega no valor exato da integral.
Então, do ponto de vista matemático, quanto menor o H, melhor a aproximação. Na prática, isso também aconteceria se não fosse o inferno dos ruídos. E esse aqui é o que aconteceu com a gente na vida real. É o gráfico de quando a gente tentou diminuir o passo, diminuir esse intervalo de tempo para 1/4 de segundo. E vocês percebem que agora a coisa está chacoalhando muito mais, e você tem pontos com alturas muito pequenas ou muito grandes, mesmo levando muito mais tempo. Aqui a gente está olhando até 40 segundos, o nosso gráfico aqui do começo. Em 9, 10 segundos a gente já tinha praticamente chegado no nível correto, e sem valores bizarros, né? Sem essa chacoalheira toda. Essa chacoalheira toda não existe. Se você olhasse para o que estava acontecendo na garrafinha, no nível, essa chacoalheira não aparecia. Nunca o nível variava tão rápido assim. O nível não ia estar 2 centímetros e 0,25, sei lá, meio segundo depois, ele ia ganhar 2 centímetros, perder 2 centímetros. Toda essa sujeirada que vocês estão vendo aqui é problema de medição. A gente tem uma medição que depende dessa onda aí voltar, e aí aquela água está balançando também. Aquela água não vai ficar exatamente niveladinha, e isso chacoalha também o resultado que você vê das ondas. Você pode ter uma interferência de uma onda com a outra, uma onda que está voltando, que está misturando com uma onda de algum momento anterior, porque as ondas vão ficar refletindo ali também. Não é que ela vai e volta e desaparece. Ela vai ficar refletindo ali com uma intensidade cada vez menor, mas você pode ter essa interferência das ondas anteriores. E aí, juntando essas coisas, quando a gente tentava diminuir o tamanho do passo, a gente tinha uma situação super ruidosa, e aí o nosso controlador ficava maluco. Ele ficava tentando fazer ajustes como se isso aqui tivesse realmente acontecendo com um processo natural, quando na verdade era só um problema de medida. Então a grande lição desse exercício é: calcular integrais de forma numérica, tranquilo. Por qualquer um dos métodos, tranquilo. Calcular derivadas de forma numérica, abre o olho e toma cuidado, especialmente se o seu processo é ruidoso. Beleza? Muito bem. Eu não calculei as derivadas aqui desse último caso. Eu só trouxe acho que esse aqui, não. Esse aqui era o que eu estava corrigindo. É, eu só tinha feito uma pequena demonstração dessa questão da diferença de como calcular a derivação pode dar mais problema do que calcular a integral. Aqui eu gerei uns dados aleatórios, e como é que eu gerei esses dados aleatórios? Eu tenho medidas do tempo, que seria a minha variável independente, seria o meu eixo x, e a minha variável dependente, ela é alguma coisa desse estilo: 1 mais 0,1 vezes um número aleatório gerado pelo Excel, e o Excel gera um número aleatório a cada vez que você digitar qualquer coisa, qualquer alteração que você fizer na planilha, o Excel gera isso de novo. Se você quiser congelar os seus números aleatórios, você pode selecionar todo mundo, dar um Ctrl C, só que aí você manda ele colar como valor. Uma vez que você colou ele como valor, essas células vão ter valores cravados e não mais aquela fórmula com números aleatórios. Agora eu posso editar minha planilha, trocar qualquer coisa. Esses números são aleatórios, mas eles estão fechados aqui para sempre. Então, voltando para como estava com a fórmula, 0,1 vezes um número aleatório. Essa fórmula aleatória do Excel gera um número entre 0 e 1. Então eu estou multiplicando por 0,1, eu estou gerando um número entre 0 e 0,1. E eles são gerados com distribuição uniforme, por isso que se a gente olhar a média dos nossos pontos aqui, ela vai estar perto de 1,05.
Se eu tivesse infinitos pontos, isso ia tender para 1.05. E quando a gente olha para um processo desse, se isso aqui fosse uma variável de processo, você ia falar, ela está estável, né? Ela está parada naquele valor, mais ou menos de 1.05, com alguns ruídos, mas no geral ela está parada. Aqui eu calculei a integral por trapézios, do jeito tradicional, mas se a gente fosse calcular isso como sendo essa medida da área, então eu tenho uma área da base aqui de 21, multiplicado por 1,05, então base vezes altura, eu ia ter um valor, sei lá, de 22, sendo que o trapézio me dá na ordem de 22. Então, você considerar essa média aqui pelos trapézios, ou fazer todos os trapézios, não faz grande diferença. E aqui eu estou calculando a derivada pelas aproximações de primeira ordem, então as derivadas sempre como ΔY sobre ΔX, para todos os pontos, e eu escolhi o maior valor de derivada e o menor valor de derivada. E aí eu tive uma maior variação de 0,06 e uma menor variação de menos 0,05. Por um processo que a gente sabe que ele parece parado, mas eu teria esses erros, esses valores sendo calculados para as derivadas por conta de erro numérico. E aí a situação fica pior se eu tenho o que a gente chama de ruído de alta frequência. Aqui é um processo meio similar ao que a gente fez no caso do tanque, em que eu tenho mais pontos. Então eu tenho um ponto a 0,1, 0,2, 0,3, eu estou diminuindo o meu passo, mas o meu ruído está do mesmo jeito. Eu continuo tendo uma variação que pode ser qualquer coisa entre 0 e 0,1, só que a cada 0,1 segundo. Então não é a cada segundo só que eu estou mudando, a cada 0,1 segundo eu posso chacoalhar meu processo. É isso que quer dizer esse ruído ser de frequência mais alta. É um ruído que acontece a intervalos de tempo menores, portanto, frequência inversa do tempo, um intervalo de tempo menor, uma frequência mais alta. E a gente comparando as derivadas, se a minha derivada, no caso anterior, ficava aqui nessa casa de menos 0,05, mais 0,05, agora os valores máximos e mínimos da minha derivada já estão mais do que uma ordem de grandeza maiores. Multiplicou por 1,6, 1,8 mais ou menos. E a gente vê pelo gráfico que o nosso processo está paradinho. Essas derivadas não fazem sentido, isso aqui não é uma tendência, o meu processo não está fugindo, mas a derivada tem esses ruídos que vão simplificando. Por outro lado, se a gente olha para a integral por trapézios, aqui ela deu 15, pela razão de que o meu processo está... O meu eixo X aqui está diferente, né? Esse aqui tinha 20 e poucos segundos, esse aqui eu considerei acho que até o 14.7, e a gente poderia fazer também 14.7 multiplicado pelo valor médio. Se a gente, aqui foi uma regressão que eu fiz, se a gente olhar para o valor do B, o valor do B é o 1.05, né? Mais ou menos a média do que está por aqui. E, então, esse jeito de calcular a integral, como fazendo uma grande média multiplicando por essa grande altura, multiplicando por essa grande base, vai dar certo aqui, porque os erros vão se cancelar, mas os erros das derivadas não. Tá? Então, essa é a lição principal do nosso final de curso. Se você precisar calcular uma derivada de um processo desse estilo, não confie no ΔY sobre ΔX. Você pode fazer, por exemplo, um ajuste de curva. Você pode saber que os seus erros precisam ser filtrados de alguma forma, e aí uma técnica seria essa, seria você ajustar isso aqui por uma reta, ou se fosse se ele tivesse realmente alguma tendência, você poderia tentar um polinômio de grau maior. Aqui nem faz sentido, seja um grau maior. E aí você poderia derivar esse polinômio. Eu poderia dizer que a derivada do meu processo seria esse 0.0008. Esse é um valor que faz um pouco mais de sentido. Se eu penso nessa tendência mais geral, seria preferível você, então, acoplar com os mínimos quadrados, usar os mínimos quadrados para ter uma tendência geral e deduzir o valor da derivada a partir da derivada do seu polinômio e não dos valores brutos originais.
Esse é o jeito mais fácil de filtrar, então se vocês algum dia precisarem dessa redução, dessa retirada de ruído, dá para começar por aqui, antes de tentar técnicas mais sofisticadas. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Se vocês tiverem dúvidas, comentários. Essa parte é bem tranquila mesmo. Não deve ter muito problema. Vocês já passaram pelo pior. Bom, vou encerrando por aqui.